Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Estamos diante do nosso Criador mais uma vez, graças a Deus por isso, por essa oportunidade rica da gente estar diante de quem nos criou. Essa é a nossa bênção, essa é a nossa vitória. Chegou a hora da gente mandar aquele abraço para o pessoal que está conosco hoje. Minha mãe hoje está no Espírito Santo. Mandar um beijo para o pessoal lá do Espírito Santo, os amigos, os familiares, os parentes. Dar um beijão para a Graça, que eu pude ver hoje lá em Niterói. Tia Bizinha, São Paulo. Sueli, lá em Volta Redonda. Nilzete e família, Niterói. O Bruno Guimarães, aqui em Maricá. Carol, lá nos Estados Unidos. A Vânia Guida, ainda não sei onde é que ela está essa semana. Mandar um beijão aí pro pessoal também que estiver na sala de vídeo da Daniele. E se porventura alguma mais sala de vídeo se abrir aí, sintam-se todos muito abraçados. Mandar um abração também aí pro pastor Edmilson lá em Portugal. Claudilene está em Macaé, não é isso? O pessoal confirma aí. Lourdes Gonçalves, Lisboa. Isabel Brulon. Eu acho que São Gonçalo, não é? Eduardo, não sei se é o meu primo, não sei se é o meu sobrinho, ou não sei se é o Eduardo da Sabrina.
Raquel Edélio, família toda, mandar um beijão para todos vocês aí. E vamos ver quem mais. Fernanda Valzes, beijão, família. E pronto, Bruno Guimarães, de novo. Beijão aí para todos vocês. Vamos fazer aquilo que nos dá força. Vamos orar juntos. Vamos fazer aquilo que nos renova. Vamos orar juntos. Vamos fazer aquilo que resolve. Vamos orar juntos. Aproveitar e mandar um beijão aí para o Gilson que acabou de entrar. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Nós queremos ser renovados, Senhor. Às vezes tentamos fazer isso a partir de nós mesmos e não dá certo, porque nos tornamos ansiosos, nos preocupamos, até nos estressamos mais. Ó Deus, que o toque do Teu Espírito venha para tirar a sobrecarga. Ó Deus, que o Senhor possa intensificar o Teu agir no nosso coração. É urgente, Pai. Precisamos mudar, precisamos melhorar. Muitas situações difíceis para enfrentarmos e precisamos da ação poderosa do Teu Espírito Santo. Que desça sobre nós os pensamentos que vêm de Ti, que nos deixem aqueles que não são Teus, que o nosso coração se abra para o novo que venha do Senhor e desista do velho, da velha natureza. Que a gente se entregue mais, se renda mais, se envolva mais contigo e ao mesmo tempo que a gente abrace a fé, a gente se afaste de abraçar da incredulidade. Senhor, nós queremos que a fé tenha uma linguagem que nossa boca possa confessar a Tua palavra, os Teus planos, as Tuas promessas. Livra-nos de sermos o resultado dos nossos caprichos, que nossa fé, nossas convicções se firmem em sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que brilhe sobre nós a Tua luz, ela nos ilumine, mostrando as áreas escuras, sombreadas da nossa alma, e que elas possam se tornar luz, que venhamos tratar do nosso coração para que ele não nos encomende, nos afunile e nos leve ao abismo. Que o Senhor tire o abismo de dentro do nosso coração. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo. Senhor, nós cremos que muitas vezes é assim que está o nosso coração. Mas que haja luz, assim como o Senhor deu uma ordem e tudo começou a ser criado, que o Senhor nos reinvente, que possamos sair dessa transmissão renovados, reconectados, reabastecidos, reavivados, reanimados, dispostos a continuar nessa jornada rumo à Tua presença, rumo a estarmos cada vez mais perto de Ti. Ajusta-nos, edifica-nos, nos ajuda, Pai. Nossa oração é essa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, eu tenho uma mensagem para você. Hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu vou ler do verso 1 até o verso 7. Estou dando um título para essa mensagem: Aonde estão as vasilhas? Aonde estão as vasilhas? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu vou estar lendo do verso 1 até o verso 7. Mandar um beijão aí pro Vitor e família. Bom, diz assim o texto. Quero ler para você aqui, estou lendo na versão da Bíblia a mensagem. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu disse: como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu: nada, apenas um pouco de azeite. Eliseu disse: faça o seguinte,
percorra sua rua e peça emprestadas vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois volte para sua casa, feche a porta, só você e seus filhos na casa. Derrama o azeite em cada vasilha até encher e deixe-a de lado. Ela fez o que ele mandou, trancou a casa, trancou-se em casa com os filhos, e à medida que eles traziam as vasilhas, ele as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu: acabaram. Não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ele disse: venda o azeite, pague sua dívida, você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Que o Senhor abençoe essa mensagem, nos edificando, nos direcionando por intermédio dela. Bom, muita gente conhece essa passagem. Deus opera um milagre na vida de uma viúva. Ela se tornou viúva. Estamos falando de um tempo que não tinha segurança social, nem um tipo de auxílio por parte do governo. Ela ficaria desamparada. Era comum, numa situação como essa, quem devesse pagasse com seus filhos, tornando-os escravos, e eu acho que não há humilhação maior. Quando toca na nossa casa, quando toca nos nossos filhos, é pior do que se tocasse em nós. Não é? Eu não consigo nem imaginar essa cena de alguém a quem eu devesse, viesse me cobrar e eu tivesse que entregar meus filhos para pagamento da dívida. Você consegue imaginar uma coisa dessa? É terrível. E no caso foi pior, porque o marido faleceu, então seria uma perda dupla, fatal para a vida emocional dessa mulher. Desestruturaria completamente. E aí ela recorre ao profeta, e o profeta, ele fala algo da parte de Deus, ele dá uma instrução, e baseado nessa instrução, essa história vira. Deixa eu falar uma coisa com você. Vivemos situações limite. Uma chave para a gente abrir o texto bíblico, seja ele qual for, é pensar que as situações, sejam elas ficcionais, parábolas, crônicas, situações reais, histórias imaginadas, não nos interessa muito isso. Mas o que é importante a gente pensar que as histórias são construídas para que eu e você, quando nós lermos o que está escrito, a gente imagine que existem situações ainda piores do que as nossas, e essas situações elas são revertidas pelo poder de Deus. Então olha só que maravilha. A Bíblia ela tem um texto que mostra situações mais complicadas que foram resolvidas. Então isso traz o quê? Traz ânimo para nós. Tua vida está difícil, existem situações complicadas que você não sabe como resolver? Pois é, a Bíblia está recheada de passagens em que situações mais complicadas do que as nossas, foram revertidas pela manifestação, devido à manifestação do poder de Deus. Eu imagino que por mais que você esteja apertado financeiramente, preocupado com a situação do país, preocupado com a sua saúde, enfim, eu acho que não tem ninguém batendo na sua porta querendo levar seus filhos como escravos. Não é? Ainda que você tenha perdido aí alguém muito próximo, como foi o caso dessa mulher que perdeu seu esposo, não é? Eu acho que a situação não é essa do texto que nós lemos. Então a gente já tem uma esperança. Se tem gente pior do que eu que está conseguindo dar a volta por cima, essa história é para mim. Eu quero chamar esse texto para dentro de mim e quero viver também uma experiência de reversão, de restauração. Não é? Eu quero dar uma virada. Eu posso dizer isso baseado na palavra do Senhor. Eu vou dar uma virada na minha vida. Eu não vou entrar em desespero,
eu não vou descer ladeira abaixo, não é? Eu vou crer e vou viver uma experiência poderosa através da manifestação de Deus na minha vida. Bom, o profeta, essa é uma outra chave para a gente abrir os textos. É sempre alguém que está falando da parte de Deus. Então, quando eu ouço alguma coisa da parte de Deus, eu estou escutando, eu estou ouvindo um profeta, uma profecia. Quando eu falo alguma coisa segundo aquilo que Deus me falou, eu estou sendo profeta, eu estou profetizando. Para que a gente não incorra no erro de achar que profetas e profetisas são pessoas qualificadas melhores do que as outras para dizerem coisas. Até uma criança pode profetizar. Eu e você podemos falar da parte de Deus. Eu e você podemos ouvir de pessoas simples e talvez até improváveis coisas da parte do Senhor. Então, zero idolatria a homens, zero culto a líderes. A gente se entrega e discerne pelo Espírito Santo quando estamos ouvindo a voz do Senhor. Então, sem essa de procurar X, Y ou Z, a gente procura pela voz de Deus que pode falar conosco através de tantas formas, né? Nós falávamos sobre isso numa outra live, né? De como Deus fala de maneiras tão diversas e igualmente especiais na nossa vida. Bom, a proposta de hoje é revelar uma sutileza desse texto que eu quero que você se intere a respeito dela. A Bíblia, ela tem linhas e tem entrelinhas. E às vezes entrelinhas comunicam coisas muito profundas, sem as quais o texto perde a sua profundidade. Olha só o que o profeta diz. O que você tem em casa? Ela diz, eu tenho um pouco de azeite. E aí, qual é a direção que ela recebe? Qual é a instrução que ela recebe por parte do profeta? Você vai pedir vasilhas emprestadas. Quero que você enxergue algo. O milagre está em encontrar as vasilhas. Um pouco de azeite é o que ela já tem. O milagre, quem vai operar, é o poder de Deus. E a parte que compete a ela fazer é uma parte que todos nós podemos fazer também, que é procurarmos, pedirmos emprestado vasilhas. Aonde estão as vasilhas? É o título que eu dei a essa mensagem. Aonde é que estão as vasilhas? Quem tem as vasilhas são as pessoas. Se o Evangelho não te conectar com pessoas, não há milagre. O maior milagre é quando Deus opera em nós algo que nos conecta até as pessoas. A gente está vivendo um tempo em que se aprofundam cada vez mais as nossas decepções e frustrações com as pessoas. Então, talvez você seja uma pessoa cascuda e muito escaldada de frustrações e decepções com pessoas. E aí eu quero dizer algo, não é tempo de afastamento de pessoas. A gente está vivendo um tempo óbvio em que é necessário o afastamento social, mas jamais precisaremos nos desconectarmos das pessoas, porque o vínculo que temos com elas ele não se baseia apenas no encontro presencial, no encontro social que temos com as pessoas. Existem pessoas com quem a gente tem uma conexão tão profunda que a gente é capaz de dar um telefonema e dizer assim, olha, lembrei de você hoje, estou com saudade, como é que você está? E a pessoa relata alguma coisa. Hoje mesmo, senti muita saudade de uma pessoa, pensei nela, e logo minha esposa comentou, poxa, eu estou com saudade do fulano. Eu falei, olha, acabei de pensar nele. Porque existem pessoas com quem a gente tem conexões muito fortes. Agora, quero dizer que milagre é algo que acontece baseado em desafios.
precisamos muito nos permitirmos ser desafiados a mantermos a nossa ligação com as pessoas, porque, como eu já disse, quem faz o milagre é o Senhor. Nós não temos a capacidade de provocarmos um milagre. Não é com oração feita em voz alta, não é com choro e pranto, não é de joelhos ou com a cara no pó, que nós vamos provocar um milagre. Milagre é algo de Deus para nós, é um presente que Ele nos dá e a gente sequer consegue explicar por que Ele nos deu, porque não merecemos. Porém, existe algo que Deus requer de nós para que nós participemos do milagre. Eu sempre dou um exemplo. Posso pedir para o meu filho mais novo, que vai fazer 3 anos, semana que vem, posso pedir para ele me ajudar em alguma coisa. Ele vai me ajudar segundo a faixa etária dele, segundo as condições e limitações dele. Mas eu posso querê-lo perto de mim e solicitar a ajuda dele apenas para ter a presença dele. Deus não precisa de nós para operar os seus milagres, mas Ele nos dá mais um milagre, que é a bênção de podermos participar até mesmo das coisas que Ele opera na nossa vida. Então, nesse caso, como é que o milagre aconteceu? Eu gosto sempre de fazer esse percurso. Eu gosto sempre de procurar cumprir um itinerário do milagre para eu aprender mais de Deus. Deus pode realizar os seus milagres como Ele bem desejar. Ele pode fazer como Ele quiser, Ele pode. Mas a maneira como Ele me faz sempre me ensina alguma coisa. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor Jesus. Se não fosse para aprender, a gente cruzaria os braços e simplesmente aguardaria a manifestação do poder de Deus. Mas o gostoso é justamente a gente se envolver com Deus, porque à medida que a gente se envolve com Deus, a gente participa daquilo que Ele faz e se torna muito mais interessante. Vou dar um exemplo que você consegue facilmente compreender, que é, você consegue valorizar muito mais aquilo que você participou para fazer. Existem coisas que você assiste e gosta, mas existem coisas que você gosta justamente porque você participou da confecção delas. A gente tem a alegria de dizer, olha, eu gravei esse vídeo, eu gravei essa música, eu escrevi esse livro, eu fiz parte dessa produção. Enfim, a gente tem estima por aquilo que a gente participa. E aí Deus dá a essa viúva, por intermédio da instrução que foi transmitida ao profeta e pelo profeta à viúva, ela tem a chance de participar. E aí eu acho incrível que Deus não pede muita coisa dessa mulher, mas pede uma coisa que é muito difícil para o orgulhoso, é muito difícil para o coração ferido, é muito difícil para quem, como Vânia está dizendo, né, que coleciona frustrações com pessoas. Qual é o desafio aqui? Você vai ter que bater na porta dos vizinhos e pedir potes, pedir vasilhas vazias. Deus, o Evangelho, nos convoca à comunhão com pessoas, ao envolvimento com pessoas, ao relacionamento com pessoas. E aí eu fico imaginando, o milagre estava ali à disposição dessa mulher. Porém, ele seria inviável caso ela fosse uma pessoa que tivesse dificuldade com seus vizinhos. Se hoje você tivesse que pedir vasilhas vazias para os seus vizinhos, para pessoas próximas, você teria facilidade ou dificuldade? Qual seria o nível de dificuldade de você pedir vasilhas vazias às pessoas? Eu sempre penso nisso, porque já precisei de pessoas com quem eu tive problemas. Só que a graça de Deus ela é tão preciosa que essas pessoas, eu consegui resolver os problemas e na transposição desses obstáculos no relacionamento, eu restaurei algo que foi importante mais à frente. Eu sempre conto uma experiência
que quando eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu tive dificuldade em química. Acho que Pedro Guimarães deu aula de química para mim também, né? Na Adventista, no colégio. Mas aí eu já estava no ensino médio, eu tive dificuldade em química. Eu precisava tirar uma nota muito alta e eu fiquei tão assustado com a minha dificuldade, com o que eu precisava fazer para passar aquele ano, que eu falei, Jesus, eu tenho vergonha de repetir de ano, eu não quero repetir de ano. Eu prefiro que Jesus volte e me leve para o céu do que repetir de ano. Olha a minha oração, para você ter ideia do nível em que eu estava. Apavorado, desesperado, orando muito. E aí, estudando também, né? Mas com muitas limitações. E aí eu sonhei, eu tive um sonho que eu tirava muito abaixo, mas passava. E aí eu fui lá tremendo para pegar a nota, não tinha nada de internet, de consultar em qualquer campo, né, virtual, eu tinha que ir em loco, né, tinha que ir na escola, e eu fui lá e eu tinha passado. E eu fui agradecer o diretor da escola, era presidente do Grêmio e tudo. Eu fui agradecer o diretor da escola, ele falou assim, teve uma ajudinha, né? Seu professor te deu 3 pontos, porque gosta muito de você. Aí eu fui lá agradecê-lo. Ele disse assim, eu jamais esqueci aquilo que você fez por mim. Aí eu me lembrei com dificuldade que um dia eu estava saindo de casa para ir comprar pão, vejo na avenida, na estrada, um carro parado, eu localizei, identifiquei que era o meu professor de química. Eu atravessei a rua, bem novinho, atravessei e tal, e a rua muito passando muito carro, né? Até perigoso, tinha uma passarela e eu atravessei, corri, eu falei, professor, tá precisando de alguma coisa? E ele me respondeu, não, que minha esposa vem de ônibus e eu combinei com ela que eu ia ficar parado aqui para quando ela descesse, ela conseguisse pegar carona comigo. E ele ficou tão satisfeito, sem ter até demonstrado isso no primeiro momento, ele ficou tão satisfeito que quando eu mais precisei dele, ele me ajudou. Eu não acho que você vá fazer as coisas com segundas intenções ou com interesses futuros, mas a vida é uma semeadura e uma colheita. A vida é aquilo que você planta e a vida é colher aquilo que você plantou. É isso que a palavra diz lá em Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas fala sobre isso, semeadura e colheita. E acho que as pessoas estão muito preocupadas em uma semeadura e colheita de coisas materiais, financeiras, e a gente precisa semear mais ao nível dos nossos relacionamentos. O convite dessa noite é para que a gente faça essa reflexão. A proporção do milagre que aconteceu na vida dessa mulher estava diretamente ligada à maneira como ela se relacionava com as pessoas. Fico muito feliz de trazer essa mensagem porque eu sei que se eu precisasse de pedir muitas vasilhas emprestadas, eu teria muitas pessoas boas como vocês que estão aí participando comigo nesse ministério. Eu teria muitas pessoas disponíveis para isso. Você estaria disponível para emprestar vasilhas? Você teria coragem de pedir vasilhas emprestadas? A nossa dificuldade de responder essa pergunta vai mostrar o tamanho da nossa necessidade de resolver esse assunto. Se está tudo bem, se você é uma pessoa fácil, no nível dos relacionamentos pessoais, continua nessa jornada, não abandona, não fica decepcionado porque viu uma pessoa da igreja fazendo uma coisa que você não aprova. Não fica frustrado porque quem você colocou expectativas não te correspondeu. Sabe por quê? Decepções são como vasilhas furadas. O azeite entra, mas ele sai. Você precisa seguir em frente e buscar mais vasilhas. Novos relacionamentos trazem esperança para o nosso coração. Agora, esse afastamento, esse encolhimento frente às decepções da vida não geram absolutamente nada. Eu não conheço nenhuma pessoa que se isolou e se tornou mais feliz ou
passou a ter mais esperança por causa disso. O que eu conheço é pessoas que fortaleceram relacionamentos e, apesar das dificuldades, apesar das frustrações, desejaram dar um passo à frente, prosseguindo, né, tentando fazer novas amizades e manter esse coração aberto para amar e para ser amado. Eu tenho certeza, baseado naquilo que a gente vê socialmente falando, que esse desafio seria um desafio muito difícil para muita gente. Porque a pessoa pensa, poxa, já briguei com o vizinho, já briguei com o esposo, com a esposa, com os filhos, já briguei com o vizinho de trás, da frente, do lado esquerdo, do lado direito. Já briguei com a pessoa, já saí do outro bairro porque estava brigado lá, porque a pessoa começa a ver que ela tá como a cultura do café, né? O café você planta no lugar, depois que você colhe, é uma cultura itinerante. Você tem que plantar no outro lugar porque ali não dá mais. E tem muita gente que vai queimando as etapas. Ela, por onde passa, vai deixando um rastro ruim. E esse não é o convite do Evangelho para nós. O convite do Evangelho é que por onde você passe, chegue também o aroma de Jesus. O cheiro do Evangelho, que é o cheiro de boas novas. A pretensão daquele que se ocupa em buscar Deus, em desenvolver sua jornada cristã, é justamente de levar o amor, levar a paz, levar a esperança, levar a novidade que é dizer para as pessoas que Jesus salva, que Jesus faz, que Jesus realiza, que Jesus transforma a vida daqueles que creem no seu nome. E o detalhe, até para dar autenticidade àquilo que a gente está propondo como revelação para essa noite, é que conforme os filhos foram trazendo as vasilhas, teve um momento em que não haviam mais vasilhas. E a Bíblia diz que justamente no momento em que não haviam mais vasilhas, o azeite também parou. É óbvio que há uma ligação entre uma coisa e outra. Eu quero dizer algo para você. Todos nós temos uma medida de azeite limitada. O que é que você tem aí? A pergunta foi feita pelo profeta assim. O que você tem em casa? Ela falou, eu só tenho um pouco de azeite. O que você tem sozinho, esse é o ponto. Aquilo que você tem sozinho é insuficiente. Não é só o caso da viúva, da história que a gente leu. É o caso de todos nós. Aonde é que o milagre da nossa vida acontece? Quando eu pego o pouco que eu tenho de alegria, de força, de esperança e eu somo com a força do Diego, da Tânia, da Vânia, do Pedro, da Graça, da Tia Bizinha, da minha mãe, da Daniele, da Carol, e eu vou pegando do Gilson, da Edileuza, e eu vou pegando um pouco de azeite de cada um, e isso serve para que eu possa preservar a minha vida e até mesmo crer no amanhã. Quando tocam nos nossos filhos, simbolicamente, o que a gente está enxergando, o que a gente está identificando é que está mexendo com o nosso futuro, com a nossa esperança. Nossos filhos, para quem os tem, são esperança para nós. A gente tem esperança de vê-los crescerem, construírem suas famílias, sermos abençoados com a chegada de netos, não é? A gente tem planos para realizar na nossa vida que passa por ver os filhos realizados. Aliás, depois que a gente tem filho, as melhores conquistas são aquelas que eles conquistam. A gente comemora mais a conquista dos nossos filhos do que até as nossas próprias. Não é? O meu verso áureo de vida, vocês já sabem qual é. A quem meu filho beija, minha boca adoça. É o que mamãe dizia pra gente quando a gente era criança, eu não entendi o que era, até ter filhos e perceber que não há sabor melhor do que a doçura que vem dos nossos filhos. E aí era justamente isso que estava em xeque. Quem se isola não tem futuro.
A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que aquele que se isola insurge contra a própria sabedoria. Então, também fala, né, no livro de Provérbios que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, é difícil, a gente se decepciona, a gente cria expectativas que podem ser frustradas com toda certeza, mas ainda há esperança da gente se unir e viver o Evangelho em mutirão, viver o Evangelho em comunidade. Na terapia de Cristo não é importante saber quem é o líder, quem é o mais importante, quem começou agora. Não, a gente está vivendo o Evangelho juntos, cada um com uma porção de azeite, que quando colocada à disposição na mesa, se torna muito e esse muito se torna suficiente para todos nós. Nós precisamos nos espalhar no sentido de procurarmos conexões. Você não vai ser feliz sozinho, não há beleza em viver uma vida solitária. A gente vive a felicidade de comungar com a felicidade dos outros, e quando alguém se entristece, todos nós perdemos. Essa é a maneira mais humana de se viver. Choca você quando morre alguém de Covid-19? Choca a nossa vida saber que alguém perdeu alguém próximo? Se não choca, estamos nos tornando desumanos. Pouco a pouco, estamos esfriando e perdendo a sensibilidade em relação às pessoas. Ao mesmo tempo, se algum de vocês, como exemplo, contar uma bênção, como foi o caso da Vânia, que está com uma criança agora na família, uma sobrinha neta que trouxe muita felicidade. Se isso não traz felicidade para você, também você está com um problema. E é nesse itinerário de desconexão que a gente tem visto tantos problemas na humanidade, na sociedade. Precisamos fortalecer os laços comunitários da nossa fé. E eu quero terminar dizendo o seguinte: quando ela começa a falar com o profeta, notem isso no texto. Ela começa a fazer um inventário de quem foi o marido dela. Olha, meu marido, aquele dedicado ao eterno. Ela começa a contar os atributos dele sociais e religiosos. Só que o que é colocado em questão não é a religiosidade, mas é o relacionamento com pessoas. É muito difícil, né, a gente encarar a decepção com as pessoas que, à nossa vista, precisavam dar um outro resultado. Eu estou falando objetivamente de pessoas religiosas que cometem crimes e aparecem aí vivenciando situações absurdas aos nossos olhos. É muito triste para a gente fica decepcionado. Porém, o que conta não é a religião, mas é as vasilhas que a gente junta pelo caminho. Eu quero mostrar para você que não vale a pena você intolerar a crença religiosa das pessoas, nem qualificar nem desqualificar ninguém por conta disso, mas começar a observar os frutos. Quantas vasilhas você consegue juntar? Esse deve ser o resultado da sua fé. Não adianta chegar para Deus e dizer: eu oro, eu jejuo, eu faço a leitura da... Isso tem que ter um resultado. E o grande resultado daquele que se deixa semear pelo Espírito Santo com as sementes do Evangelho é, com toda certeza, ter essa facilidade na aquisição das vasilhas. O teu vizinho não quer saber qual é a igreja que você pertence. O teu vizinho, ele está de olho na maneira como você vive. A partir da maneira como você vive, pode suscitar nele a curiosidade de saber qual é a sua fé. Então, eu penso que a religião ela não pede proselitismo. Eu não preciso ficar por aí panfletando quais são as minhas convicções religiosas.
eu posso sim espalhar o amor e com isso atrair as pessoas para conhecerem Jesus. A preocupação maior não é a maneira como a gente acredita, mas o efeito daquilo que nós acreditamos na nossa vida. Vasilhas, não poucas. O milagre vai depender de como eu me relaciono com as pessoas. Eu sempre digo que, como pai, não quero ver meus filhos brigarem. E avalio os meus filhos da maneira como eles lidam uns com os outros também. Deus, ele escolheu ser amado na maneira como eu amo o próximo. Deus, ele não solicitou, olha, eu quero que você suba a escadaria, eu quero que você faça isso, eu quero que você suba no monte, eu quero... Todas essas coisas podemos até fazer no sentido de nos fortalecermos. Mas o resultado final, o resultado de verdade, é o que isso vai gerar na minha vida. O que vai gerar na tua vida essa conexão? Ontem eu preguei sobre gratidão e eu falei, olha, a gente precisa procurar pessoas para demonstrarmos a nossa gratidão. Pronto, na hora me veio alguém ao coração. Alguém que eu não falo há muitos meses, que eu precisava ligar que fosse para demonstrar a minha gratidão. Porque se a gente estiver aqui e isso não trouxer um resultado prático, vai perder o sentido. Aqui a gente recebe a instrução, mas é na coletividade, é no engajamento, é no envolvimento com pessoas que a gente vai buscar as vasilhas. E é nisso aí que o milagre reside. Aonde estão as vasilhas? Estão com as pessoas. As pessoas são difíceis? São. Mas eu preciso de você. Você precisa identificar que você precisa de pessoas também, que você não pode viver só. Aliás, quando a gente sabe que precisa das pessoas, o nosso comportamento é diferente. Se você está diante de alguém e você precisa dessa pessoa, você se comporta de uma maneira. Infelizmente, o ser humano, quando ele não pode ter nada do outro, ele se comporta de uma outra maneira. Ou quando ele está numa posição relativamente superior, ele até acha que pode subjugar aquelas pessoas oprimindo-as. Mas o fruto do evangelho não é esse. É a gente olhar para cada rosto e ver Jesus. É a gente olhar para cada rosto e pensar, ali existe uma vasilha. Eu quero te dar uma vasilha. Eu quero te dar um pouco do meu azeite. Eu quero compartilhar com você. E de igual modo, eu quero dizer para você que eu preciso da sua vasilha. Eu preciso de você, Cláudia. Eu preciso de você, Analícia. Eu preciso de você, Diego. Eu preciso de você, Graça. Porque quando a gente entra no caminho, quando a gente percorre o itinerário de compreender que precisamos das pessoas, nos tornamos mais humildes. Aquela mulher, ela fez menção das qualidades do seu marido. E Deus, através do profeta, só queria saber com quantas pessoas ela tinha conexão. A verdade é que o azeite parou. Poderia ter sido mais. A nossa vida pode ser melhor. E isso vai ser medido na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. É um desafio, fácil não é. E Deus tem novidade de vida. Para quem está frustrado aí, para quem recentemente talvez tenha passado por frustrações, decepções com pessoas, Deus tem coisa nova para realizar na nossa vida. Novos elos, novas amizades. Eu gosto muito de me colocar à disposição de fazer novas amizades, porque Deus, ele fala comigo através de pessoas. Deus age na minha vida por intermédio de pessoas e eu me sinto útil, feliz, quando eu vejo que posso ser usado na vida de pessoas. É bom poder sorrir para pessoas que a gente não conhece e cativar um novo sorriso que a gente não tinha antes. A vida que a gente tem, que a gente leva, não é medida somente por aquilo que a gente possui materialmente falando. A tua conta bancária não diz sobre quem você é na totalidade. Talvez diga muito pouco. Como Neil Barreto fala, não é? Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E essa é uma grande verdade. Eu tenho certeza que o nosso maior patrimônio são as vasilhas que a gente pode pedir emprestado.
E as vasilhas estão com pessoas. Não adianta você ter uma fé somente vertical. Ah, eu falo com Deus, eu tenho muita intimidade. Como é que você se relaciona com as pessoas? Eu sempre digo que o Evangelho nos facilita, nos torna mais simples. E é isso que a gente precisa. As pessoas estão se afastando uma das outras porque elas são complicadas por natureza. Você vê isso no trânsito, você vê isso na fila do supermercado, você vê isso na fila do banco, você vê isso quando você vai tratar de alguma coisa num serviço público, você vê isso, o desrespeito do novo com o idoso, do aluno com o seu professor. Enfim, a gente vê para todo lado dificuldade com as vasilhas. Por isso é que eu estou trazendo essa mensagem hoje. O nosso desafio é saber onde é que estão as vasilhas, e as vasilhas estão com as pessoas. Precisaremos nos relacionar melhor com as pessoas para descobrirmos o milagre de Deus. Deus não quer que você rife, venda, negocie teu futuro para se tornar escravo. Os filhos daquela viúva se tornariam escravos. E tem muita gente que está escravo do dinheiro, tem muita gente que está escravo da sua posição social, dos seus títulos acadêmicos, está escravo da sua religiosidade. E Deus quer que você seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade, ela pode ser expressada, ela pode ser vista, evidenciada, identificada pela maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Vamos orar? Pai, nos ajuda a achar essas vasilhas. Queremos encontrar muitas vasilhas no caminho porque sabemos que o milagre que o Senhor deseja operar vai depender da maneira como nos relacionamos. Ó Deus, que nós sejamos pessoas mais fáceis, disponíveis para perdoarmos e também nos perdoarmos. Que a gente saiba pedir perdão, assim como a gente saiba liberar perdão. Que a gente saiba se colocar no lugar do outro, que haja sensibilidade em nós para percebermos que às vezes as palavras exageram e ferem as pessoas. Às vezes o silêncio mostra uma indiferença que machuca os corações. Dá-nos esse discernimento, essa maneira de ver que contempla o outro em primazia. Como a tua palavra nos ajuda a aprender que consideremos os outros superiores a nós para que a gente respeite as pessoas e possa dar o nosso melhor para elas. Que possamos servir uns aos outros. Que ninguém se isole e fique sozinho por causa das decepções da vida, mas que hoje seja uma noite, um tempo de nós limparmos o nosso coração. Faz isso, Espírito Santo. Limpa o nosso coração e nos dá uma nova chance diante das pessoas. Que não seja difícil para nós nos aproximarmos das pessoas, reconhecendo que necessitamos das vasilhas vazias. Ó Deus, dá-nos esse azeite que somente o Senhor tem para aumentar na nossa vida e que possamos ter com alegria uma vida que compartilhe esse azeite recebido. Que a gente não fique com azeite só com um pouquinho de azeite que a gente tem, que a gente não vai morrendo com aquele pouquinho de azeite apenas que temos, mas que possamos ser levados a aumentar esse azeite e termos a alegria de compartilharmos aonde nós estivermos. Nos ajuda a percorrer esse caminho do milagre, que possamos participar daquilo que fazes na nossa vida, ampliando nossos relacionamentos com as pessoas. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos e amigos. Muito obrigado por essas conexões que têm trazido vida, a despeito de todas aquelas que trouxeram frustrações. Queremos celebrar aquelas que o Senhor deu, que nos preservam a vida. Ó Deus, obrigado pelo teu azeite em nós, em nossos corações. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado por essa conexão. Você é uma vasilha na minha vida, na vida da minha família, e quando Deus manda o azeite, a gente pode provar e desfrutar desse azeite por causa da sua vasilha. Você é importante para mim, você é importante para Deus, eu quero ser útil na sua vida, eu quero ser importante para você, que essa palavra tenha trazido edificação para a sua vida. Vamos seguir nossa jornada
por aí espalhando o amor, colhendo essas vasilhas, praticando aquilo que recebemos. Peça essa experiência ao Senhor, de compartilhar, de viver, de se aplicar naquilo que você está recebendo nessas transmissões. Amanhã, se Deus quiser, tem mais vasilha para nós, tem mais azeite da parte de Deus. Fiquem com Deus, até mais.